Salve, 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 galera, meu querido estudante. Eu sou o professor Natanael, como você já sabe, e nós vamos trabalhar hoje, ou continuar trabalhando, o tema da expansão marítima e comercial, expansão marítima europeia, os grandes descobrimentos, há vários nomes, há várias nomenclaturas com as quais os historiadores nomeiam esse importante conteúdo. Vou fazer uma coisa um pouquinho diferente hoje porque é uma aula complementar. Então, eu vou trabalhar aqui alguns pontos cruciais que sequer foram mencionados aí em outras oportunidades, em outros vídeos nossos abordando o assunto. E em seguida eu também trabalho duas questões que eu trouxe para vocês sobre o tema, para a gente ir sempre se familiarizando com a resolução de questões, que é um dos pontos mais importantes no que diz respeito à aquisição de conhecimento, tá? Vamos nessa? Bom, nessa lâmina eu tenho aqui as primeiras expedições e descobrimentos do Atlântico. Portugal, é importante dizermos, é um país pequeno, mas que no final, principalmente no final do século XIV, já reunia condições favoráveis para que essa expansão por lá ocorresse, ou por lá se iniciasse. Quais eram essas condições? A localização geográfica, daqui a pouco mostro um mapinha reforçando esse caráter, é importante, mas não é o único, né? A famosa escola de Sagres, que é quase que um mito, na verdade, no litoral de Sagres, no litoral português, ocasionalmente se reuniam sábios, marinheiros, cartógrafos, geógrafos, homens do mar, para eventualmente ali conversarem, trocavam experiências, contavam dos seus feitos, das suas bravuras. Obviamente, com essa conversa, com essa troca de informação, havia ali também um compartilhamento do saber, havia também a transmissão do conhecimento. Convencionou-se, com o passar dos tempos, chamar aquilo de escola de Sagres, né? Mas escola como conhecemos hoje, com a estrutura, né? A hierarquia, todo o esquema no século XXI, obviamente, não podemos comparar. Não é? Então, a escola de Sagres, sempre olhando com o viés da época e não transpondo para hoje como a escola, como entendemos, né, a escola nos tempos atuais. Então, vamos lá. Escola de Sagres, a localização geográfica, mas tem alguns pontos relevantes também. A centralização administrativa, sobretudo a partir da Revolução dos Avis, dinastia essa, inclusive, que vai se encerrar ali com Dom Sebastião, né? A morte do mítico rei em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos. Temos também a questão do impulsionamento da Igreja Católica, né, interessada em ampliar o número de fiéis. Então, todo mundo saía ganhando. Né? Os reis ampliavam seus domínios, os países ficavam mais poderosos, a burguesia mercantil. Daqui a pouco eu mostro no mapinha como a burguesia portuguesa era rica, importante, tem a ver também com a localização geográfica. Então, a burguesia ampliava seus negócios, os reis ampliavam seus domínios, os países se expandiam, a igreja conseguiria supostamente, conseguiu mais fiéis, saía todo mundo ganhando aí. Os aventureiros tinham a opção de mudar de vida, gente não faltava para se lançar ao mar e para lançar-se em empreitadas cuja possibilidade de sucesso não era garantida, né, nem mesmo a sobrevivência. Então vamos lá, primeiras expedições e descobrimentos no Atlântico. Aí nós temos aqui a menção ao infante Dom Henrique, que eu me referi agora há pouco, praticamente começa tudo com ele. E temos a conquista de Celta, a Ilha da Madeira e o arquipélago dos Açores, muito significativo, um conjunto de ilhotas que tem ali no Atlântico Norte, né? Em seguida, ó, a costa africana ela é percorrida por Gil Yanes, principalmente ali no comércio com o marfim, né? A partir da exploração do marfim. E em 1460, Pero de Sintra atinge Serra Leoa. Menção importante aqui que eu coloco em destaque em negrito. Ó, nesse ciclo de navegação, tivemos a fundação de feitorias na costa africana. Vamos ver o que eram as feitorias.
eram locais onde negócios eram feitos, onde mercadorias eram empilhadas, eram armazenadas com vistas à comercialização, tanto de madeira, quanto de peles, quanto de escravizados, marfim e outras especiarias, outros produtos africanos. Então, a costa da África, ao longo do século XV, ela já era o litoral atlântico, né? A parte banhada ali pelo Atlântico da costa africana, já era relativamente no século XV conhecida pelos portugueses. Nesse mapinha, eu vou destacar aqui essa parte que liga Ceuta, na África, a Granada, na Espanha, portanto, a Europa. É o que a gente chama de Estreito de Gibraltar. Por que eu estou destacando essa parte? Porque Portugal e Espanha, elas estão localizadas numa área de confluência entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, entre a África e a Europa. Naturalmente, a burguesia mercantil dessas regiões eram fatias da sociedade bastante prósperas no que diz respeito ao comércio. Até porque as áreas onde essa burguesia estava assentada, localizada, eram áreas naturais, né, de confluência de rotas mercantis, tanto pelo mar, quanto, portanto, vias fluviais, quanto pela terra, ok? E isso faz toda a diferença dentro de um contexto de expansão marítima e comercial. Nesse gráfico, ele é bem curioso, porque ele nos dá uma visão de como os europeus enxergavam o mundo antes de chegarem oficialmente à América. Note você, no primeiro círculo, né, que representa a Terra, nós temos apenas três continentes. Temos a Europa, temos a Ásia, isso no sentido horário. Temos a Europa, temos a Ásia e temos aqui alguma parte que os europeus conheciam como as Índias e a China, também localizadas na Ásia. Note você que a África não está aí, muito pouco explorada ainda no começo do século XV, e a América também não aparece, muito menos a Oceania, né? Isso só mais adiante é que os europeus vão tomar conhecimento, muito embora já existissem povos lá assentados, impérios, civilizações e, enfim, povos que lá se estabeleceram há alguns milhares de anos. No segundo círculo, na segunda representação, aí nós já temos a viagem de Colombo e aparece aí já a América. No entanto, Colombo morreu, inclusive, se eu não estou enganado, em 1506 ou 1509, por aí, ou seja, ainda na primeira década do século XVI, e ele morreu crente que tinha chegado às Índias e não na América. Foi um misto de erro e incredulidade de Cristóvão Colombo em admitir que essas terras por onde ele aqui chegou, aqui no nosso continente, tratava-se de terras para os europeus até então desconhecidas. É daí que surge um outro navegador genovês, assim como Colombo era genovês, né, da Itália, que é o Américo Vespúcio, puxa o tapete de Colombo, né, toma-lhe o lugar como governador das chamadas Índias Ocidentais, como a América passa a se chamar depois que os europeus chegam aqui. O Américo Vespúcio ele vai praticamente ganhar os louros da vitória, ganhar a fama. Não é à toa que o continente vai passar a se chamar América e não Colômbia. Isso sem falar no erro histórico de Colombo ao admitir que tinha chegado nas Índias porque era o objetivo da viagem dele, né? Ele passa a chamar os habitantes locais de índios, exatamente porque índio era o indivíduo que provinha da Índia. O termo índio ele ficou tão associado ao nativo da América que o indivíduo que nasce na Índia teve que mudar o nome de índio para indiano, né? Exatamente porque a palavra índio para designar o silvícola, né, o aborígene americano, ficou realmente enraizado, estruturado, ficou arraigado e ainda hoje chamamos as populações nativas aqui de índios, muito embora isso tenha vindo de uma espécie de erro histórico de
Cristóvão Colombo, conforme contei para vocês agora. Bom, sigamos aqui. Deu aquela velha e boa travadinha para a gente entender aqui a sequência do nosso trabalho. Vamos lá, olha só. Chegada às Molucas, à China e ao Japão. É interessantíssimo saber que Portugal, país pequeno, né, conseguiu colônias ao mesmo tempo na América, na própria Europa, arquipélago dos Açores, Ilha da Madeira, lá na Ásia, né, e em rincões da Ásia, inclusive já chegando na Oceania. Os portugueses, para um país tão pequeno, ele se desenvolveu bastante e foi pioneiro nas navegações marítimas. Era de se esperar que se tratasse hoje de um país riquíssimo e Portugal, embora esteja longe de ser um país pobre, mas em se tratando de União Europeia, não é um país dos mais ricos, né? Está longe disso. Muito em função de que as riquezas que Portugal explorou em diferentes continentes foi tratado meio que como dinheiro e não como capital, né? Capital é investimento. Então, Portugal praticamente estourou aí, pipocou esses recursos, diferentemente, por exemplo, do que vão fazer os ingleses, uma acumulação primitiva de capital e posteriormente investindo na Revolução Industrial. Destaque aqui para o Afonso de Albuquerque, ó, chegando em Goa, lá na Índia. Destaque para o Roger Álvares, né, que atingiu o sul da China, Cantão. E em 1542, Francisco Zeimoto, Antônio Mota, Antônio Peixoto são os primeiros portugueses a chegarem no extremo leste da Ásia, lá do outro lado do mundo, na chamada Terra do Sol Nascente, lá no Japão. Essa é uma gravura a mais conhecida que se tem do Cristóvão Colombo, e essa é uma representação de quando ele chegou em 12 de outubro de 1492 lá no Caribe, desembarcando das caravelas, né, de Santa Maria, Pinta e Ninha. Bom, vamos às perguntinhas básicas aqui, um teste de conhecimento para a gente se ligar nesse conteúdo. Vou fazer a leitura, a explanação das alternativas, a gente vê a resposta. Tá legal? São só duas questõezinhas para nós testarmos aí a nossa assimilação do conhecimento. Vamos lá. A expansão marítima e comercial empreendida pelos portugueses nos séculos XV e XVI está ligada aos interesses mercantis voltados para as especiarias do Oriente. Até aí tudo bem. Responsáveis, inclusive, pela não exploração do ouro e do marfim africanos encontrados ainda no século XV. Não, peraí, não exploração do ouro e do marfim, a gente viu que pelo menos o marfim e o ouro também eram explorados pelos portugueses, a costa africana já era conhecida, né? Desde o século XV a gente viu. B. A tradição marítima lusitana, direcionada para o mar Oceano Atlântico, em busca de ilhas, o começo até que vai. Agora, eles não estavam em busca de ilhas fabulosas. Grandes tesouros até que vai, mas ilhas fabulosas, o objetivo era ouro, prata, expandir seus domínios. Cada um tinha interesse, né? A igreja tinha interesse de catequizar os novos povos e assim por diante, conforme vimos. Não tinha essa ideia de ilhas fabulosas, não. Isso aí é pegadinha. Letra C. A existência de planos meticulosos traçados pelos sábios da escola de Sagres, que previam poder alcançar o Oriente navegando por o Ocidente. Quem tinha essa ideia de alcançar o Oriente navegando para o Ocidente era o Colombo, aproveitando-se de teses gregas, inclusive. Nada a ver com a escola de Sagres, né? Letra D. Há diversas casualidades que, aliadas ao conhecimento ou aos conhecimentos geográficos muçulmanos, só tinha um basicamente de origem muçulmana desses conhecimentos náuticos, que era o astrolábio, permitiram avançar sempre para o sul, não era bem para o sul, era para o oeste, e assim atingir as Índias. E letra E, ao caráter sistemático que assumiu a empresa mercantil, isso sim, era a burguesia, né, mercantil, explorando o litoral africano, como a gente viu, mas sempre em busca da passagem, o caminho alternativo que levaria os europeus às Índias, sem
passar pelo mar Mediterrâneo, sem ir por terra, pelos caminhos usuais, porque os turcos otomanos, Gênova, Veneza, as cidades italianas tinham fechado a área, cobravam tributos muito altos, fazendo com que os lucros diminuíssem bastante. Então, a resposta dentre as alternativas que nós temos aqui não poderia ser outra a não ser a letra E. Vamos lá. Ó. Foi fator relevante para o pioneirismo português na expansão marítima e comercial europeia no século XV e XVI. A precoce centralização política somada à existência de um grupo mercantil interessado na expansão e a presença de técnicos e sábios, inclusive estrangeiros, a posição geográfica de Portugal na entrada do Mediterrâneo, voltada para o Atlântico e próxima ao norte da África, sem o qual todas as demais vantagens seriam nulas, o poder da nobreza portuguesa, inibindo a influência retrógrada da Igreja Católica, nada a ver. Desculpem, gente, que combatia os avanços científicos e tecnológicos, como intervenções pecaminosas nos domínios de Deus, a descentralização política administrativa do Estado português, também nada a ver, porque o Estado era centralizado na figura de um rei absolutista. E letra E, o interesse do clero português na expansão do cristianismo, que fez da Igreja Católica o principal financiador de conquistas. O principal financiador é a burguesia, né? Embora exigisse em contrapartida a presença constante da cruz. Então, dentre essas alternativas que nós temos, por que é que a letra A ela é a mais apropriada? Ó, precoce centralização política. Quem primeiro se centralizou e se unificou foi Portugal, a dinastia dos Avis, ali por volta de 1383, 1384. Somada à existência de um grupo mercantil, que é a burguesia, interessada nessa expansão para expandir os seus negócios. E a presença de técnicos, sábios, inclusive estrangeiros, alguns deles, inclusive muçulmanos, italianos, como o próprio genovês Cristóvão Colombo. Ele primeiro tenta prestar seus serviços a Portugal, que era a maior potência náutica da época. Não deu certo, os portugueses não acreditaram, não quiseram bancar a ideia dele. Ele foi embora para a Espanha e lá conseguiu o financiamento da rainha Isabel de Castela. Valeu, galera, era isso que eu tinha para trabalhar com vocês hoje. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.